Estamos aqui gravando essa videoaula por conta de eu não ter conseguido na quarta-feira, né, a gente fazer a nossa aula via Teams. Ainda deve ir umas 2 semanas aí, essa semana aqui, mais a outra e depois a gente vai presencialmente. Mas eu precisava me apresentar para vocês. Eu sou o professor Walter Mendonça, a gente vai iniciar a disciplina de Estratégia de Internacionalização de Novos Negócios. Então essa é uma apresentação onde eu vou falar um pouquinho dos caminhos que a gente vai tomar esse semestre e os nossos objetivos. Bom, primeiro ponto aí que você tem que ter é que a gente vai passar para vocês, já está no SIGA, né? Você já pode acessar a ementa do curso, a bibliografia, etc, etc. Mas hoje eu vou falar basicamente do que essa disciplina vai nos ajudar. Bom, o contexto aí dessa estratégia de internacionalização de novos negócios, você tem que pensar o seguinte, tá, estamos falando em novos negócios. Então pressupõe que nós temos já um negócio. Essa empresa está funcionando, tal, esse vai ser o princípio que nós vamos adotar. Nada impede de você pensar em novos negócios como um negócio começando do zero, tá? Mas no nosso caso, no nosso curso, nós vamos partir do princípio de que o novo negócio é uma extensão daquilo que a gente já faz na vida real, no dia a dia, na nossa empresa e no nosso país, tá certo? Considerando que vocês são da turma de comércio exterior, nós vamos imaginar que é do nosso país para o mundo, buscar novos negócios no mundo, né? Instalar a empresa em outros países, exportar para outros países, fazer parceria com outras empresas em outros países. Então, a palavra-chave é extensão de novos mercados. Esse será o nosso objetivo com essa disciplina, extensão de novos mercados. E aí, eu preciso iniciar a aula de hoje falando um pouco da conjuntura econômica, né, de modo geral, conjuntura, entenda-se o conjunto, né, da economia do mundo geral como um todo, e nós vamos ter que falar sobre geopolítica. Geopolítica, ela vai analisar o que os outros países estão mostrando para a gente em termos de cenário e o que a gente pode interpretar disso. Bom, dá para falar algumas coisas já que o cenário está assim bastante conturbado, né? Como se isso fosse uma novidade, né? O mundo ele não dá voltas, ele capota, né? Eu diria. Nós estamos falando já que estão acontecendo algumas guerras, né? Em vários lugares, especificamente na Rússia com a Ucrânia, e está acontecendo uma guerra que já se estende. Nós estamos falando também com Irã, Israel e Estados Unidos, né? Estados Unidos e Israel em guerra com o Irã, num ponto ali que é o Estreito de Hormuz, que ele passa por ali, né, a importância dele, né, passa por ali uma série de produtos que são exportados para o mundo todo e principalmente o petróleo, né, então o canal maior é do petróleo. Bom, por que eu estou trazendo isso? Porque esses assuntos, eles moldam o futuro, eles moldam o que está acontecendo no mercado e isso pode, de algum modo, mudar o cenário, claro, né? E a gente está inserido nesse cenário. Particularmente no Brasil, nós estamos assistindo a queda de um império, nós estamos assistindo a queda do Império dos Estados Unidos. Isso aí é um momento assim bastante novo. Talvez se eu falasse isso, se nós falássemos isso há 5 anos atrás, íamos nos chamar de loucos, né? Mas, de fato, isso está acontecendo. Lógico que não é do dia para a noite assim, mas essa queda desse império está dando todos os sinais, evidências de que isso provavelmente vai acontecer. E no Brasil, particularmente, a gente tem alguns efeitos aí. São as tarifas que você já viu, né? Uma tarifa que ela, se você analisar direito, você vai ver que não tem muita lógica. O nosso comércio com os Estados Unidos, ele é deficitário para nós, ou seja, a gente compra muito mais dos Estados Unidos do que vende para eles. E eles ainda estão taxando os nossos produtos que são vendidos, quer dizer, é estranho, né? Porque se a gente agisse pela reciprocidade, a gente compraria muito menos deles, né? Deveríamos comprar muito menos em retaliação, né? E não está acontecendo isso. Então, definitivamente, essa é uma atitude de caráter político. Ela não tem lógica comercial, etc. Então, há um motivo político aí que todo mundo sabe que os Estados Unidos consideram a América Latina como um todo, né, os latinos, né, como um todo, o quintal da casa deles, né? E isso tem toda uma história de exploração comercial, toda uma história de interdependência.
Na América Latina, a gente trata mais ou menos com uma certa subserviência, né, o governo norte-americano, e eles também fazem, vamos supor, eles criam barreiras, dificuldades, até com seus próprios parceiros. Por exemplo, o Canadá é um grande parceiro comercial, sempre foi um irmão comercial, né, dos Estados Unidos, e hoje chegou até dizer, o Donald Trump chegou até dizer que deveria transformar o Canadá no 51º estado, né, americano, ou seja, anexar o Canadá aos Estados Unidos. Isso aí é vergonhoso, as pessoas ficam assim com receio, né, de que loucuras que esse sujeito. Tem muita bravata aí, mas tem um pouco de insanidade também, que visa a hegemonia, né, e visa o domínio. Se você avaliar, tira um pouco os seus preconceitos, né, e avalia, você vai ver que é uma forma de dominação. Não estão nem aí, né? Se você lembra do governo Obama, por exemplo, que eu gostava do governo, eu gosto do Obama, né, de modo geral, mas ele soltou uma frase um dia ali que ele falou assim: olha, os Estados Unidos são uma potência e mandam no mundo, ponto. Né? Ele falou, os Estados Unidos são uma potência, e ponto, foi isso que ele disse. Então isso traduz muito da mentalidade norte-americana de não considerar tantos parceiros. Por exemplo, Estados Unidos e a Groenlândia, né, querendo anexar aquele território. Um território que é da Dinamarca, segundo ele, estava largado lá, ninguém dava muita atenção, mas é o território de um outro país soberano. E aí fala em anexar e pronto. Né? Se você olhar aqui, não precisa ser de esquerda ou de direita, não importa, mas olha a soberania, né? Como é, por exemplo, você chegar lá na Venezuela e tirar o governador de lá, né? O governo, né? Melhor dizendo, o presidente no caso lá. Eu não sou favorável ao Maduro nem nada, não vou entrar nessa discussão. Eu estou dizendo que é um governante de um país soberano. Tem autonomia de fazer todo o que for feito do seu país. Aí nós vamos lá, nós americanos, né, ou norte-americanos, vamos lá e sacamos aquela pessoa do poder. Há muita gente que vai gostar, claro, né, era um ditador, era um sujeito asqueroso. No entanto, eu não estou falando disso, das minhas preferências pessoais, não, eu não estou falando, estou falando de você chegar lá num país, não dá nem bola para o país, chega lá e tira o governante de lá. Não é uma coisa normal de se ver, mas Panamá foi a mesma coisa. O Panamá tinha o Daniel Noriega lá, que foi sacado também do poder, sob acusação de tráfico internacional de drogas e tal. O Maduro foi a mesma coisa também. O Maduro, você tem que olhar principalmente a questão do petróleo ali, né? Não é o Maduro, não é a Venezuela. É um país, é um governo corrupto, sim. Todo governo foi constituído em cima de corrupção, em cima de desvio de dinheiro. Isso sim aconteceu, é de fato. Mas eu tenho que chegar lá e tirar ele de lá? Não sei, né? A soberania de um país, ela tem que ser respeitada. Então o que nós vimos ali, você pode não gostar do Maduro também, né? Eu não gosto, acho uma figura repugnante, mas me assusta essa prepotência de chegar num lugar e tirar o governante de lá. Aqui você está vendo o Maduro hoje vai ser condenado, provavelmente vai mofar na cadeia, não se sabe quando vai voltar. A questão da Venezuela, você tem que olhar qual é a maior, escuta bem, qual é a maior reserva de petróleo do mundo, está na Venezuela. Então isso interessa muito aos Estados Unidos. Esse petróleo venezuelano vai passar a ser um petróleo americano, né, estadunidense. Então tá, né? O Iraque também foi a mesma coisa com Saddam Hussein, quando o governo do Bush foi invadir o Iraque, não tinha arma de distribuição em massa, coisa nenhuma, né? Mas tem um interesse muito grande lá nas empresas, as empresas de petróleo, né, no Iraque e tudo mais. Mas eu diria o seguinte, tá? Por que eu estou dizendo isso? Eu comecei falando sobre a conjuntura econômica e principalmente a geopolítica, o que está acontecendo. Se você olhar Irã e Iraque, se você olhar o Irã agora, a guerra que está acontecendo, ela está muito atrelada ao petróleo, que passa por ali, né? Que passa por ali e se interessa. E o Irã é uma teocracia, também é um governo ditatorial, sim, não é um dos melhores governos que já existiu ali, né? O Irã tem uma história muito severa, né? E os ayatolás entram no Irã
por conta de um governante que foi colocado lá pelos Estados Unidos. Um governante que visava, e a Inglaterra também, né, claro, que visava manter a estabilidade da região e favorecer aos interesses econômicos de Inglaterra e Estados Unidos também. E as pessoas viam que o Shah Reza Pahlavi, que é o nome do cara que estava lá, né, do governante à época, ele é um corrupto, ele desviava dinheiro, a população continuava pobre. Aí vem os ayatolás trazendo uma mensagem de esperança, o que não quer dizer verdade, o que não pode ser verdade também, né? Não quer dizer que seja verdade, mas traz uma ideia de esperança para um povo oprimido, no caso os iranianos. Um povo oprimido, né? Um povo que estava não estava tirando os recursos para si, povo empobrecido. E eles aproveitam isso, vem com uma teocracia, né? Com uma religião muito forte, domina a área, por uma questão religiosa também, né? Não pode, escraviza aquela população de modo geral, e aí dá no que dá, né? Mas se você for olhar, tirar todo o véu, levantar o véu, você vai ver que o interesse é econômico nas regiões. Então a gente aqui precisa ter esse olhar também, esse olhar de falar, olha, a gente não vai engolir qualquer coisa também, né? Não vai aceitar qualquer coisa e deixar os caras deitarem e rolarem aqui na região, na América Latina como um todo. E vai ser difícil, né? Porque você já viu agora que o Paraguai aprovou a instalação de uma base americana em seu território. Não precisa dar nenhum tipo de satisfação se tem avião chegando, se tem avião saindo, não importa, mas você vai ver que essa base americana vai servir de dominação para a região também, o que não tinha, né? Nós tínhamos ali na região de Alcântara, né, no Maranhão, né? Mas são poucos, né? Aqui não tem muita, mas base norte-americana tem muito na Ásia, na região do Golfo Pérsico, ali tem muita, né? Tem para todo lugar. Então eles podem ter bases espalhadas pelo mundo que custam caríssimo, né, para manter isso. Isso também ajuda a fundar a economia norte-americana. Mas você vai avaliar que também na América Latina parece um pouco de subserviência mesmo, sabe? A gente tem um espírito aí de vira-latas mesmo, né? Então, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? Eu só estou relatando. O relato é um fato. A gente não pode ir contra o fato. O fato vai ter uma base norte-americana aqui próximo a gente. E isso vai incomodar bastante, né? Porque isso pode surgir ou ter algum tipo de conflito. Você sabe que o Paraguai, nós tivemos na Guerra do Paraguai, o Brasil, a Guerra da Tríplice Aliança, né? Que foi um massacre no Paraguai. Isso aí é escondido um pouco na história, mas foi um massacre. O Duque de Caxias, o patrono do exército, ele é soldado, né? Tudo, mas se você for olhar, quase que toda a população do Paraguai, a população de homens do Paraguai foi dizimada. Coisa que não seria tão necessária, não precisaria chegar nesse ponto, né, nos dias de hoje. Mas história é história, paciência, a gente só vai relatar, não dá para falar como deveria ser, como não deveria ser, né, mas um relato. Mas nós dizimamos a população do Paraguai. O Paraguai fica com isso entalado até hoje, né, porque... mas quem invadiu foi... Sim, é verdade. É verdade, é uma guerra é guerra e pronto, né? Mas, olhando hoje, é uma dívida que nós temos com o Paraguai, né? Uma dívida que é difícil. Gostamos disso? Claro que não. Os paraguaios também não gostam, mas paciência, é o que temos para hoje. Então, eles aproveitam esse incidente e fica lá uma base norte-americana no Paraguai. Eles que se virem, a independência deles, está tudo certo. A questão é que essa questão de subserviência da América Latina com os países norte-americanos. E você está vendo o nosso vizinho aqui, a Argentina, com esse fanfarrão que está passando por uma crise. Você pode até falar, olha, teve uma melhora. Teve nada, não teve. Vamos ser justos e honestos, não teve nada. A população continua pobre. Tem lá um ou outro, mas continua pobre. A grande maioria da população continua pobre. Desemprego altíssimo. Então, aí você tem um fanfarrão ali que fala mal do governo brasileiro, fez um desenho lá, né? Não sei se vocês viram, fez um desenho do Brasil todo cheio de favela, né? Porque eles se consideram europeus. Foi feita uma pesquisa lá, e boa parte da população entrevistada perguntavam para ele, você se considera latino?
Jamais, né? A maioria das respostas foi não, nós não somos latinos. Nós temos descendência, ou ascendência, melhor dizer, nós temos ascendência europeia. É verdade? Sim, é verdade, mas nada impede de ser latino. Toda figura latina vem da onde? Vem da América Latina? Não, né? As figuras latinas, as pessoas, nós, brasileiros, somos de origem latina, porque começa lá naqueles países que falam o latim. E de lá você tem a Itália, você tem a França, você tem a Espanha, você tem a Portugal, todos, e outros tem a Romênia também, todos eles têm uma origem. Esperar o cara vender a mexerica dele. Purita laranja. Eu não sei se eu vou colocar isso no vídeo, mas tudo bem, vai. Bom, vamos lá, acho que passou. Então, o que se entende por latinos são aqueles que tiveram a sua origem que falava latim, né? E você tem então lá em cima, você tem na Europa, você tem a Itália, você tem a França, você tem a Espanha, você tem Portugal e alguns outros países lá você tem também a Romênia, né? Tem uma base latina aí também, né? Dentre outros. Essas pessoas, seja você vinda da Europa ou de outro lugar, cuja raiz é latina, você é latino. Né? Então é um grande erro considerar que os latinos são só aqueles que falam espanhol, né? São só aqueles da América Latina. Não, é América Latina porque veio do latim. A nossa origem é latim, que é na Europa. Então toda a nossa descendência toda a nossa ascendência vem da Europa e nossos descendentes também são latinos, né? E então eles consideram aqui a América Latina de modo geral e todos são latinos, né? Exceção dos brasileiros. Os brasileiros, quando vão para os Estados Unidos, não são classificados como latinos, são classificados como brasileiros. É um erro também, mas americano, estadunidense falar a coisa errada, o que eles menos conhecem é sobre geografia, né? Porque, infelizmente, acham que... Aliás, Estados Unidos é um país? Nem país nem nome. Os Estados Unidos da América. Né? Não é o nome de um país, né? Mas enfim, depois isso aí a gente fala. Portanto, os argentinos, eles têm essa menção de que são europeus, não são latinos, são totalmente diferentes. Já começa do racismo estrutural lá na Argentina, porque negro é uma minoria e negro é totalmente motivo de chacota, né? Veja nos estádios de futebol essa palhaçada que eles fazem, e quando vem para cá e faz isso e recebem a força da lei, são presos, aí reclama e chora, não sei o que. Aconteceu isso com uma advogada lá argentina que veio aqui num restaurante brasileiro e começou a ironizar o garçom, né, fazendo analogia a macaco e tal. Aí ficou presa, aí chora, se lamenta toda tal, porque lá na Argentina não é crime isso, então está institucionalizado. E aqui aí a pessoa fica chorosa, né, toda cheia de, ai meu Deus, eu não sabia e tal, mas na hora de agredir, né, porque qual é a forma mais fácil? É agredir, né, falar do que a pessoa não tem como argumentar, então é mais fácil agredir. Não pode ser fisicamente, então agride verbalmente e rebaixando as pessoas, né, isso realmente é duro. Mas onde eu quero chegar é assim, a América Latina, de certo modo, é o quintal dos Estados Unidos, né? É o quintal dos Estados Unidos. Não sou eu que estou dizendo, mas é o que eles consideram. E todo esse território aqui, desde os Estados Unidos até embaixo, é posse dos Estados Unidos. Então isso daí é muito difícil. E o Brasil está recebendo aí uma série de sanções, né? Seja tirando o visto da embaixadora americana lá nos Estados Unidos, tudo isso, o Xandão, né? O Alexandre de Moraes chega com uma lei Magnitsky, né? Que não pode entrar, derrubaram a Corte Norte-Americana derrubou essa lei, então vão tentando essas coisas minar até as próximas eleições, então a gente vai ver muita coisa aí acontecer ainda aqui no Brasil por conta das eleições. Um chefe de Estado da Argentina vem até o Brasil participar de uma convenção, um chefe de Estado, e faz uma palhaçada, um carnaval, você olha aquilo e você fala, meu, é vergonha alheia, vergonha até de um presidente argentino, você fala, Jesus, o que é esse sujeito? O que está fazendo, né? Mas enfim, o mundo, pessoal, não dá voltas, o mundo capota. Então essa vai ser a nossa ideia para poder interpretar o que está acontecendo hoje no mundo todo, de modo geral,
Aí sim, vamos começar a nossa disciplina, falar o seguinte, para fotografar o cenário, entender o cenário e saber o que a gente pode tirar melhor disso em termos de oportunidades de comércio, oportunidades de trabalho. Você está se formando agora numa área de comércio exterior. Essa área é uma área muito profícua, ela é muito boa, porque você vai ter, de certo modo, sempre vai ter trabalho porque tem que vender para vários lugares. Esse será o seu papel, vender para outros lugares, exportar, fazer dinheiro com base nas empresas norte-americanas. Fazer dinheiro com as empresas brasileiras, para as empresas brasileiras, né? Você pode até trabalhar no exterior para outras empresas, tudo bem, mas o seu papel principal será trazer dinheiro, trazer receita para a empresa. E essa disciplina, ela vai discutir, portanto, estratégias de internacionalização de novos negócios. E aí, se a gente fizer uma linha do tempo, você vai ver que hoje é a empresa onde você está trabalhando, essa empresa vai buscar novos mercados aí fora e nós vamos estudar como que ela vai poder fazer isso, como que ela vai poder trazer dinheiro para a empresa onde você trabalha. Mais para frente, se você quiser montar uma empresa e tiver produtos que você possa vender também, vai ser válido, né? A nossa disciplina você vai aprender isso também. Produtos que a gente tem aqui no Brasil que podem ser exportados. E quais são as formas de exportação? Já vem com aquele assunto chato de exportação. Não, você vai ver que é muito mais fácil do que você pensa. É muito mais fácil, não quer dizer que não seja trabalhoso, é trabalhoso. Mas hoje o conceito para você poder vender seus produtos para fora é muito diferente. É muito diferente, mas também é exigente. O mercado está cada vez mais exigente. Pense um pouquinho na China. Nós também vamos falar muito sobre a China, né? Muito, muito mesmo, né? Pense um pouquinho na China. A China hoje não é o país mais populoso. Você sabe que existe outro país, eu não vou falar agora, mas em sala de aula a gente faz. Existe outro país mais populoso que a China. Mas vamos ficar na China. Você já imaginou o nível de excelência que o trabalhador chinês tem hoje? O nível de excelência, de desenvolvimento, de conhecimento e de concorrência interna entre eles é gigantesco. Essa concorrência interna cria barreiras à entrada de novos concorrentes. Eles estão concorrendo com eles. Então, quando você vê um chinês vindo morar aqui no Brasil, vindo morar em outros países, você vai ver que eles adoram outros países, porque o grau de concorrência lá na China é muito forte. E aqui é um pouco menos, né? E em outros países também. Então eles nadam de braçada aqui quando tem um preço menor, que ele já conhece lá da China, ele já está acostumado com isso. A gente que quer margem alta, um chinês está acostumado a trabalhar com 10%, 15% de margem. E a gente aqui com 60%, 70%, depende do produto, claro, estou exagerando, mas a gente sente dificuldade. Fala, como que o cara consegue? Consegue porque tem baixo custo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que lá na China você tem um nível de concorrência muito, muito, muito forte. Isso faz com que os produtos chineses cheguem aos outros países de excelente qualidade e excelente preço. 2 pontos. Preço baixo e boa qualidade. Boa qualidade, olha isso, por preço baixo. E é verdade. Boa qualidade por preço baixo. Quando chega aqui é difícil e a gente tenta chegar num nível chinês hoje de competição e você fala, é muito difícil. Então, para a nossa indústria brasileira, que é pequena, ela é muito focada no agronegócio, a indústria tem que suar sangue para chegar no nível de uma empresa norte-americana ou de uma empresa chinesa. Então, significa que nós temos uma longa trajetória. Você que está se formando agora terá uma longa trajetória de trabalho duro pela frente. Isso não quer dizer que seja ruim, não, é bom. É bom no sentido de falar, olha, teremos grandes desafios, né? Então, um motivo a mais para você colocar a cabeça para funcionar e ver em que essa disciplina pode te ajudar para você fazer negócios ao longo do mundo todo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas tudo bem, mais é para a gente não ficar lá falando. Espero que esse vídeo seja inspirador para a gente poder em outras aulas falar com uma condição melhor, com mais tranquilidade, do que vídeo só é chatinho, né? Tem que editar isso aqui, tem hora que passou o caminhão do gás aqui, aí é ruim pra caramba. Mas enfim, dá trabalho. Já na aula não, no presencial muito melhor, que você pode tirar dúvidas, você pode conversar, ver o que cada aluno tem para oferecer, como que ele trabalha,
trabalha, qual o objetivo dele, todas essas coisas engrandecem, elas são muito boas. Nada como uma aula presencial, nada como uma aula presencial. A aula presencial ela traz networking, a gente olha ao redor e aprende, conhece os amigos, conhece os colegas, o que eles fazem, né? Então isso é muito bom. O ambiente acadêmico é muito bom. Eu sinto falta às vezes de fazer curso, eu gosto de fazer curso e tal, porque é muito bom interagir com os professores, conhecer, trocar ideias, né? Então manter esse espírito é muito saudável. Vocês vão terminar agora, logo vem a pós-graduação, que eu acho que é bom você colocar aí nos seus objetivos, para que você fique afiado e chegue com algum diferencialzinho aí no mercado de trabalho, que você vai ver que também vai ser bastante exigente, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula, na próxima quarta-feira. Obrigado, até mais, um abraço.